Você assiste o Liderança Global. Nos blocos anteriores a gente conversou um pouquinho sobre liderança e influência. E agora a gente tem o privilégio de bater um papo sobre o lado prático dessa questão. E para isso eu tenho o prazer de ter comigo aqui o doutor e professor Josmar Arraes. Josmar, teoria e prática. O que as pesquisas estão dizendo sobre liderança e influência? E mais importante ainda, como é que isso se aplica na realidade do dia a dia das empresas? Como é que você vê isso? Você que está nesse mercado, como é que você vê essa situação? Robson, quando alguém se propõe a ser um líder e liderar, seja uma organização, um projeto, um grupo de pessoas, uma equipe, essa pessoa precisa entender de gente. E para entender de gente, ela precisa entender quais são os fatores que motivam o ser humano, quais são os fatores que influenciam o ser humano a desenvolver o que é melhor, não apenas para os objetivos do líder, mas também para de toda a comunidade a qual ele está representando. E para isso, o que as pesquisas dizem é que nós estamos hoje num estágio de teorias de motivação que as pesquisas estão no estágio número 3, mas a prática das organizações ainda estão no estágio número 2. Para você ter uma noção dos últimos estudos, o Daniel Pink, que é um dos grandes estudiosos dessa área, mostra que as organizações começaram no passado com uma teoria de motivação dizendo que as pessoas eram naturalmente motivadas porque elas dependiam do trabalho para sua sobrevivência. Essa era já passou. A segunda teoria da motivação foi: se eu dou recompensas ou se eu puno o comportamento de alguma pessoa, ela vai produzir mais. Isso era típico da era industrial. Já não vale mais para as organizações de hoje, que, você sabe, nós estamos vivendo na era da informação e do conhecimento. Não dá mais para ter a mesma mentalidade da era industrial. Hoje o que funciona é a terceira fase da motivação. E essa terceira fase da motivação diz que o ser humano ele é motivado por 3 grandes fatores. O primeiro fator é a autonomia. Hoje o colaborador ele quer trabalhar, ele quer se envolver numa tarefa onde ele possa ser ele mesmo, ele possa ter autonomia para participar do processo decisório e colocar a mão na massa. O líder direciona os objetivos, mas como fazer? Cada colaborador tem que ter essa autonomia, senão não há uma motivação intrínseca. O segundo fator é a busca da excelência. Nós estamos cansados de ver nas organizações que só colocam o funcionário colaborador para fazer aquilo que é medíocre, aquilo que não potencializa o desenvolvimento máximo da capacidade dos colaboradores e do ser humano. Então, o primeiro fator é a autonomia, o segundo é a busca da excelência. E o terceiro ponto, para mim é o mais importante, é a busca do propósito. Isso é, se nós que estamos trabalhando sob a liderança de alguém soubermos para que propósito, para que significado aquela atividade está posta, nós com certeza vamos estar mais engajados nessa tarefa. Agora, interessante, você falou aí sobre autonomia, excelência e propósito. O que isso tem a ver com a influência? No contexto da influência, como é que você encaixa esses 3 elementos aí? Para você desenvolver uma boa influência, ela tem 2 áreas: o campo da motivação e o campo das habilidades e competências, pessoal, social e estrutural. São aquilo que a gente chama das 6 fontes de influência, que inclusive estão no livro Princípios da Influência e também no livro Mude Tudo o que Desejar. A autonomia, ela tem tudo a ver com a motivação pessoal. A excelência, ela tem a ver com habilidade pessoal. E o propósito também tem que ver com a motivação pessoal. Você diria então que pessoas mais motivadas tendem a ser mais influentes? Vamos lá. Influência, motivação, persuasão, Robson? A persuasão, ela é a motivação extrínseca. Isso é, alguém forçando de maneira artificial, às vezes, você a fazer algo, de repente, que você não tem aquilo como um dom natural, que você não esteja querendo fazer aquela atividade.
Portanto, motivação extrínseca tem mais a ver com persuasão. Você falou na persuasão, que é parte da influência. Em liderança a gente sabe que isso está presente. Até que ponto a persuasão e a influência podem ser totalmente positivas ou podem chegar a ser negativas no caso da manipulação? A persuasão, no sentido de fazer com que o outro aceite o meu ponto de vista para contribuir com os meus interesses, isso já é a manipulação. E a manipulação pode funcionar, mas em curto prazo. Não há relacionamento duradouro com manipulação. E a persuasão precisa ser muito pontual. Se você quer relacionamentos de longo prazo, há a necessidade de se trabalhar com tudo que a ciência fala sobre influência, que é a questão mais importante da liderança. Posso colocar um outro conceito aqui? Vamos lá, estamos aqui para isso. Influência e poder. É possível alguém ter influência sem ter poder? Eu prefiro mais, Robson, usar a palavra autoridade, porque eu acho que o poder muitas vezes é imposto, a autoridade ela é conquistada pelas pessoas, né? Isso eu aprendi bem com você e no seu livro, Liderança, uma questão de competência, que aliás eu queria parabenizar e agradecer por ter recebido e tenho usado nesses últimos anos. E de fato, liderança realmente o exercício da influência ela é baseada na competência, e eu acrescentaria algo que está aqui dentro também, que é uma competência, mas que a gente chama de caráter. Portanto, liderança é a competência e o caráter andando juntos. Parabéns pelo seu livro. Obrigado, obrigado. Não esperava essa referência, mas agradeço a referência. Ok, mas além do meu livro, que outro livro você recomendaria para o nosso telespectador? Poderia fazer uma série de indicações. Existem vários livros, dependendo do estágio que cada pessoa esteja e que queira se envolver mais. Por exemplo, para a liderança servidora, a gente poderia falar no Monge Executivo, que foi muito divulgado, provavelmente o livro de liderança servidora mais vendido no Brasil. Cousas e Posner, O Novo Desafio da Liderança, um dos livros mais vendidos para o mundo organizacional. Mas eu gostaria, Robson, de fazer um destaque especial para Viktor Frankl e o livro Em Busca de Sentido. Josmar, muito obrigado pela sua presença e pela sua contribuição para o nosso programa. Foi uma alegria bater esse papo. Muito obrigado. Eu conversei com Josmar Arraes, batemos um papo aqui sobre liderança e influência. E o Liderança Global de hoje fica por aqui. Será um prazer ter a sua audiência novamente na próxima semana. Um abraço e até a próxima. O Liderança Global de hoje termina aqui. E se você tiver uma história de liderança para contar e quiser divulgar o seu trabalho aqui no Liderança Global, é só entrar em contato pelo telefone ou pelo WhatsApp pelos números. Anote aí: 11 98476 5166 ou 11 98659 7475. E você também pode mandar perguntas e sugestões pelo nosso site e também pelas nossas redes sociais. Participe, hein? A gente se vê no próximo programa. Até lá!